Alguém disse: acho que por vezes a vida parece o jogo do Pac-Man. O mesmo tabuleiro, os mesmos fantasmas. Às vezes apanhas algumas cerejas, mas eventualmente aqueles fantasmas vão apanhar-te. Então isto foi a fala de um personagem de uma série de televisão que se chama This Is Us. E Pac-Man é um jogo antigo, um jogo de vídeo. Quando íamos aos locais para jogar jogos, em vez de apenas em casa não havia, então tínhamos de ir a sítios para jogar jogos. Então o Pac-Man era um desses. É um bonequinho amarelo que come, parece, migalhas, e andam uns fantasmas atrás dele a tentar comê-lo. A cereja, não me lembro o que é que faz, mas acho que é algo especial. Não era um jogo fácil, ou não se tornava fácil à medida dos níveis, mas é interessante que quando este personagem diz isto, é uma expressão de desespero. A maneira como ele o diz. Que a vida parece este jogo. O mesmo tabuleiro, os mesmos fantasmas, às vezes apanhas algumas cerejas, mas eventualmente aqueles fantasmas vão apanhar-te. Ou seja, vai haver um fim de jogo. E se a vida é algo deste género? E se a nossa vida é algo deste género? Ou seja, algumas coisas boas, a maior parte más, uma correria para fugir de fantasmas que eventualmente vão apanhar-te. E hoje vamos ver uma parte da Bíblia que parece um bocadinho o jogo do Pac-Man. A qualquer momento parece que a esperança vai acabar, que dificilmente vai continuar. E vamos ver a história de um resgatador que inicialmente é muito indefeso, como um bebê. A história de um resgatador que vai ser incompreendido. Mas também vamos ver um Deus por trás desse resgatador, um Deus que não se esquece, um Deus que se lembra. Então vamos ver 3 coisas em Êxodo 2. Eu vou-vos convidar a abrir em Êxodo 2, capítulo 2. Capítulo 2, vamos ver 3 coisas: indefeso, incompreendido e lembrado. Então vamos ler. Êxodo 2 diz assim a partir do versículo 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, à filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam a brigar. E disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e as enxutaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que vieste hoje mais cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: Porque deixaste lá o homem? Chamai para que coma pão.
Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Vamos orar. Sim, Deus, agradecemos-te. Agradecemos por podermos estar juntos, agradecemos por podermos estar de volta da Bíblia. Acreditamos que a Bíblia é a tua palavra, é a forma, uma das formas como te revelas a nós. E, Senhor, queremos te pedir que nos ajudes a compreender aquilo que acabamos de ler e como pode ser transformador e encorajador para cada um de nós hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Há uma mãe grávida de trigêmeos e ela vai, sim, trigêmeos, ela vai para o hospital para os ter, mas um deles não sobrevive, ou seja, eles têm apenas dois. Curiosamente, no mesmo dia, há um bebê que é deixado à porta de um quartel de bombeiros. E um dos bombeiros leva esse bebê para aquela maternidade, onde aquela mãe teve 2 dos seus 3 filhos. E eles acabam por levar aquele bebê consigo, ou seja, entraram grávidos de 3 filhos e saem da maternidade com 3 filhos. Eles acabam por adotar aquele bebê que foi encontrado. A questão engraçada é que é uma família branca, a família é de uma cor e o bebê é de outra cor. E é interessante ver, esta é a mesma série que eu estava a falar inicialmente, This Is Us, em que o Randall é o bebê encontrado. O bebê indefeso que foi encontrado e foi adotado por aquela família. Mas ao longo da sua vida, vamos vendo as suas lutas tentar encontrar a sua identidade. Quem é ele? Filho de 2 mães. Como é que ele deve viver? E neste momento, nós lemos em Êxodo 2 que há um bebê. Ou seja, o povo é escravo no Egito, o povo de Deus foi para o Egito para ser protegido, aumenta em número, ou seja, uma grande nação, uma das promessas de Deus, mas está numa terra que não é sua. E uma das promessas de Deus é que eles teriam uma terra, ou seja, eles precisam de sair dali. E há um bebê, aparece um bebê. Não nos diz quem é o nome dos pais, não nos diz quem é o nome da mãe, o nome do pai, sabemos depois mais tarde. Uma das poucas coisas que sabemos acerca deste bebê é a sua linhagem. Porque diz-nos o quê? Um homem da casa de Levi. Casou com uma descendente de Levi. Ou seja, este bebê é da descendência da tribo dos sacerdotes. Que é interessante, faz parte da sua identidade então, que este bebê é um sacerdote. É um bebê indefeso. E alguns de nós, ao pensarmos e ao lermos esta história, talvez pensemos em filmes. Em filme de desenho animado, O Príncipe do Egito, que há. Ou, talvez alguns de nós, e alguns que estão nesta igreja já há muitos anos, talvez se lembrem que houve um musical feito, penso que há 17 anos atrás, ou menos, 2011. Foi em 2011, 10 anos atrás. Então, com os jovens desta igreja, jovens de outra igreja, então o musical é mais alegre, apesar da história não ser assim tão alegre inicialmente. Ou talvez pensemos no filme que já foi feito com o Christian Bale, Êxodo, Deus, Reis e Deuses. E pode haver a tentação de pensarmos nesta história como apenas uma história. Ficção. Isto não aconteceu mesmo. Isto é apenas para embelezar aquilo que estava a acontecer. E há um teólogo, Philip Ryken, que ele diz o seguinte acerca disso. Se os nossos problemas são apenas literários, então apenas uma boa história seria suficiente para os resolver. Mas vivemos num tempo e num espaço com dificuldades do dia-a-dia, solidão, vícios, conflito, sofrimento. Precisamos de um Deus que de facto possa fazer algo para nos ajudar. Um Deus que trabalhe nos nossos lares, um Deus que esteja connosco no nosso emprego. Se Deus não salvou Moisés da maneira que a Bíblia diz que ele salvou, é duvidoso que ele possa salvar quem quer que seja. Então a maneira como nós nos aproximamos desta passagem é importante e faz toda a diferença. Deus parece não estar presente no início deste livro. Os primeiros 2 capítulos parece que Deus não está cá.
E na semana passada vimos 3 obstáculos que o rei, o faraó, colocou a uma nação que estava a crescer, que não era a sua. Os hebreus, eles estavam a crescer, então ele coloca 3 obstáculos. Primeiro, escravos. Eles vão servir no Egito, vamos colocar trabalho em cima deles, vamos escravizá-los. Não resulta. Segundo obstáculo, vamos chamar as parteiras e vamos dizer para matarem todos os meninos. Assim que eles nasçam, se for menino rapaz, é morto. É uma forma mais privada de o fazer, não é algo tão público. Não resulta. Terceiro obstáculo, todos os meninos que nasçam devem ser mandados para o rio Nilo. E ele aí já chama todos os egípcios, ele diz a todo o povo, todo o menino hebreu que vocês vejam, mandem-no para o rio Nilo. Mandem-no para o rio Nilo. Os nascimentos são cenas dramáticas. Se tivéssemos de colocar o nascimento de um bebê numa categoria de filme, seria difícil colocá-lo noutra categoria que não fosse o drama. Comédia, pouco provável, a não ser que houvesse aquele gás de fazer rir do dentista. Terror, talvez também, mas creio que drama, porque drama há alegria e há lágrimas, tudo junto, normalmente. Então os nascimentos são dramáticos. Mas acho que este foi dos mais dramáticos na história do drama de nascimentos por causa deste contexto. Por causa deste contexto. Qualquer bebê que nasça, menino, deve ser lançado ao rio Nilo. Então nasce um bebê menino, numa altura em que seria uma sentença de morte. Capítulo 1, versículo 22, o faraó diz: a todos os meninos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então imaginam esta mãe a dar à luz e depois a ver, é menino ou é menina? E ela tem a notícia que é menino. E depois é interessante no versículo 2 que diz assim: vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Podíamos pensar assim, bom, se ele não fosse formoso, se ele fosse assim, se ele não fosse tão bonito, ela se ia pensar, não quero este, vamos fazer outro. Mas o que é mais interessante é que a palavra bonito, no hebraico, é a mesma palavra que é usada no início, no capítulo 1 de Gênesis, quando Deus vai criando todas as coisas e vai dizendo que é bom aquilo que Ele está a criar, que é formoso, que é bom. Então, aquilo que ela diz, quando ela olha para Moisés, não é no sentido, olha, tu és giraço, então vou ficar contigo, vou-te esconder o máximo tempo que eu conseguir. Não, parece que ela vê algo mais do que apenas um bebê. E ao usar esta palavra, o autor está-nos a indicar para a altura da criação e em como Deus está a iniciar algo bom. Deus está a iniciar algo bom, algo especial. A mãe de Moisés, ela esconde o máximo tempo possível. O choro de um bebê pode ser bastante inconveniente. Quando estamos em lugares públicos, eu começava a transpirar quando tinha um deles ao colo e eles começavam a chorar e era daqueles lugares em que ficávamos constrangidos, tudo a olhar para nós. E ainda por cima, se fores pai. Se fores mãe, está tudo bem, mas se és pai, eu imaginava os pensamentos das pessoas. Olha, ele não sabe. Aliás, eu ouvi esta frase algumas vezes. Ele não sabe, ele é o pai, ele não sabe. Então, ainda pior. Mas aquela mãe a tentar que aquele bebê não fosse conhecido, que ele não fosse ouvido, E passam 3 meses e ela não consegue. E ela toma uma decisão. E é uma decisão interessante. Porque os meninos estavam a ser lançados para o rio Nilo para morrerem. E ela faz ali aquilo que, uma espécie de cesto, uma espécie de caixa, que no original hebraico a palavra é uma arca, que nos faz lembrar a arca de Noé. Ou seja, numa altura em que Deus julga através da água, mas poupa, é gracioso para com uma família, para com Noé, e coloca-os numa arca, e através daquela arca é a sua salvação, é o seu resgate, digamos assim. Então o faraó decretou que o Nilo seria o local de morte, o instrumento de julgamento. E Moisés vai ser colocado neste rio e não vai morrer. E mais à frente, no livro de Êxodo, vamos ver uma surpresa, porque o rio Nilo vai ser um instrumento de salvação e um instrumento de morte e julgamento também. Mas ainda não acabou aqui o drama. Porque aqui temos um bebê
num rio, e isso já por si é perigoso, como também temos a filha do faraó, uma egípcia, a quem foi dito, se virem bebés hebreus, matem-nos, lancem-nos ao rio Nilo. Então aqui temos a filha do próprio faraó a vir ao rio e a ver, a olhar para a cesta. E se calhar podíamos pensar, bom, pode ser que ele escape. Os bebés são todos iguais ou parecidos. Pode ser que ele escape. Mas é interessante que ela olha para ele e ela vê que ele é hebreu. Como é que ela sabe que ele é hebreu? Bom, talvez o facto de ele estar no rio Nilo, numa cesta, seja uma pista. Mas provavelmente este bebé já seria circuncidado. Então ela identifica-o claramente como hebreu. O que é que ela vai fazer agora? Basta só virar a arca. E ela cumpre com as suas ordens. Ela cumpre com a vontade do seu pai se ela apenas virar a arca. Mas não é isso que ela faz. Não é isso que ela faz. Ela tem compaixão dele. Ela tem compaixão. É interessante como até agora no livro de Êxodo temos o papel das mulheres. Mulheres estão ativas. Então agora temos a irmã do bebé que está a ver tudo, que está a ver toda a cena, e ela entra na conversa. Ela entra na conversa e ela dá uma sugestão, ela dá uma informação. Ela diz, olha, há um serviço de ação social levita de Israel. Foi através deste serviço que depois foi criado o SASUC, ou seja, o Serviço de Ação Social da Universidade de Coimbra, começou aqui, que é o serviço de cuidar dos bebés. É o serviço de creche. E ela diz, e que tal uma ama hebraica? E que tal uma ama hebraica? Olha, princesa, não precisa de acordar durante a noite. Não precisa de mudar fraldas. Não precisa de, eventualmente, levar com sopa no cabelo, quando ele começar a comer sopa. Então aqui está uma menina a dar uma boa sugestão. E que tal uma ama hebraica? E ela concorda. E depois imaginem esta cena. Eu gosto de filmes e gosto de cenas, mas imaginem no palácio do faraó. Está lá o faraó, está lá o tesoureiro, e eles estão a ver todas as faturas que estão a chegar, os relatórios que estão a chegar. Esta semana conseguimos matar X bebés meninos hebraicos no rio Nilo. Faturas de recompensas a pessoas egípcias pelas informações prestadas. Imaginem uma fatura. E o faraó mal olha para ela e ele pensa assim, bem, esta fatura vem da minha filha. Então eu vou já assinar. E ele nem repara que esta fatura é para o Serviço de Ação Social Levita de Israel. É para pagar a uma ama hebraica para cuidar de um bebé menino hebreu. Podíamos falar sobre o sentido de humor de Deus, mas é no mínimo irónico a maneira como Deus usa para cuidar e salvar este menino. Um menino que vai crescer com duas identidades. Um menino que vai crescer com duas mães. Um homem escolhido para salvar um povo da escravidão. Não temos visto Deus claramente em Êxodo, mas temos visto Deus nos bastidores. E Deus tem estado a trabalhar nos bastidores. A fé que os pais de Moisés têm em ver algo diferente, em tentar escondê-lo, em colocá-lo num rio. Imaginem, o plano de salvação de Deus para uma nação está a boiar num rio, numa cesta, na forma de um bebé indefeso. Vemos a filha de Faraó a ter compaixão, a irmã de Moisés a ter coragem e, eventualmente, vemos este bebé a ser criado pela sua própria mãe e, mais tarde, pela filha de Faraó. Mas como é que Moisés vai ser quando ele crescer? Como é que ele vai ser quando crescer? Como é que ele vai lidar com esta dupla nacionalidade? Qual lado é que ele vai escolher? Que tipo de salvador é que ele vai ser? E é isso que vemos depois nos versículos 11 a 22. E vamos ler novamente esta passagem. Diz assim, naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam a brigar, e disse ao culpado, porque espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse,
Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e as enxutaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu beber ao rebanho. E onde está ele? Disse ele às filhas: porque deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Alguns de vocês talvez se lembrem de um filme muito antigo, A Cidade dos Anjos, com o Nicolas Cage e com a Meg Ryan. A história de um anjo que se apaixona por uma humana, uma médica. Ela era médica. Ele apaixona só pelo menos sente-se atraído, mas é interessante porque ele, como anjo, ele não sentia coisas, ele não comia, ele não cheirava. Para ele não havia assim muitos sentimentos, mas ele vê algo de diferente nela e ele quer viver uma vida apaixonada. Ele quer viver uma vida apaixonada com aquela mulher e ele precisa tomar uma decisão. Continuar a ser anjo e viver eternamente enquanto anjo, nas funções de anjo, que naquele filme acho que era quando as pessoas morriam, eles vinham cá buscá-las, ou tornar-se ser humano, viver a vida normal e morrer. E ele toma essa decisão, ele vai deixar de ser anjo, ele deixa de ser anjo, ele começa a viver com a mulher que ele ama. Eu não sei se devo dizer o final do filme, mas é trágico. Eu não vou dizer, se quiserem depois ver. Mas ele abandona uma vida diferente, que pelo menos ele tinha uma vida confortável e assegurada, mas ele decide entrar na vida confusa dos seres humanos, de sentimentos, de grandes paixões e amores e de tragédias. Ele toma essa decisão. Moisés, como é que ele vai ser quando ele crescer? Qual lado é que ele vai escolher? Como é que ele vai ser aceite? Há aqui várias questões com que ficamos. E é aqui que começa a tristeza, por um lado, de entrar nos entas, porque supostamente aqui Moisés já está nos 40 anos de idade. Ou seja, há um grande salto dele bebé e agora ele com 40 anos. E rapidamente vemos Moisés privilegiado, Moisés fugitivo e Moisés exilado. Ou seja, rapidamente. Mas é interessante que Moisés toma uma decisão. O que é que diz no versículo 11? Moisés viu, que é uma palavra interessante, um verbo interessante. Ele viu, que envolve não apenas ver, mas envolve interessar-se e envolver-se. Moisés identificou-se como hebraico. Porque reparem na linguagem, os seus irmãos, um do seu povo. E podíamos talvez aqui desculpar as ações de Moisés para com aquele egípcio. Como é que o podíamos defender em tribunal? Podíamos usar aquele velho princípio legal, lex talionis, ou seja, a lei da retribuição. Ele estava apenas a defender outra pessoa, ainda mais alguém do seu povo. Mas quando antes de fazermos alguma coisa temos de olhar para um lado e para o outro, a ver se ninguém está a ver, é porque provavelmente consideramos que aquilo que vamos fazer é errado. E aquilo que Moisés faz é errado. Principalmente porque não era a vontade de Deus para ele fazer aquilo daquela maneira. Não era a vontade de Deus para a maneira como Moisés devia liderar. Ele estava a procurar liderar como um egípcio. Ele não foi chamado para ser egípcio. No versículo 13, Moisés toma esta decisão, esta posição de liderança perante o seu povo, mas o que é que acontece? Ele é rejeitado. Ele não é compreendido, ele é rejeitado. Os hebreus não o aceitam. E há uma pergunta que lhe é feita que certamente deve ter ficado na sua mente e que depois iremos ver como é que ela se resolve, que é no versículo 14. Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Quem é que te pôs? E essa pergunta vai ser respondida depois mais à frente, noutro capítulo de Êxodo. Então Moisés precisa, primeiro,
de ter um encontro com Deus. Ele precisa de entender a sua identidade e precisa de entender a sua missão. Qual é a sua missão? Ele não precisa de fazer o seu próprio plano e decidir como é que é a sua identidade enquanto seguidor de Deus, enquanto adorador de Deus. Enquanto cristãos, nós não somos chamados a determinar qual vai ser a nossa identidade enquanto cristãos. Não somos nós que determinamos qual é a nossa missão enquanto cristãos. Não. Precisamos de encontrar Deus e ver o que é que Ele tem a dizer sobre isso. Então Moisés foge para Midian, que não parece um local, mas é no fundo um grupo de pessoas. Acabam por ser descendentes de Abrão. Abrão teve um filho que se chamava Midian, mas é um grupo de pessoas que curiosamente viaja à volta da zona de Canaã, que é a terra que Deus tinha prometido. Então aqui temos Moisés, um hebreu, a sair do Egito e a ir para o pé da terra de Canaã. E é interessante como o autor de Êxodo está a tentar mostrar-nos aquilo que vai acontecer mais à frente. Não apenas com Moisés, mas com todo o povo. Midianitas, eles eram pastores. E curiosamente, diz-nos que Reuel, o pai daquelas meninas, ele era sacerdote, ou seja, havia algum tipo de adoração a Deus. Então aqui temos todo o potencial para Moisés se encontrar com Deus. Mas será que ele quer conhecer Deus? Há outra situação de injustiça. Primeiro ele vê uma injustiça entre hebreus e egípcios, e ele agora vê outra situação de injustiça entre 7 irmãs midianitas e pastores. E Moisés age. Ele vê e ele interessa-se e ele entra nas suas circunstâncias, ele entra no problema para o resolver. Desta vez, não como um egípcio, ele não mata os pastores. Ele não usa o seu treino egípcio, que eu imagino que seja karaté ou algo do género. Mas ele não os mata a egípcio. Ele resolve de outra maneira. E é interessante que aqui já vemos Moisés a mudar. E não só isso, como ele serve. Ele serve como pastor. Ele dá de beber às ovelhas, que é bastante interessante. Então há muita coisa que muda para este homem de 2 nacionalidades. A sua identidade já está a ser transformada. Ele agora, nesta passagem, vemos que ele torna-se marido, ele torna-se pai, ele torna-se um pastor. Mas mais interessante ainda é o versículo 22, é quando nasce o seu filho e ele dá um nome, ele diz Gerson, porque sou um peregrino em terra estranha. E aqui está uma boa identidade, e é uma boa identidade para qualquer cristão. Peregrino em terra estranha. E não é apenas a sua identidade para Moisés, porque ele é um hebreu no deserto, um hebreu egípcio no deserto, mas é também a identidade do seu povo, hebreus no Egito. Então Moisés está a identificar-se com o seu povo. O seu povo não o compreende, ele é incompreendido e ele é rejeitado, mas ele está a identificar-se com o seu povo. Será que Moisés agora tem tudo o que ele precisa? Será que ele é tudo aquilo que ele precisa de ser para cumprir a sua missão? Será que tudo o que precisamos agora é que Moisés volte e Moisés vai conseguir e ele vai fazer? Ou será que precisamos de algo mais? E eu creio que é isso que os versículos 23 a 25 nos dizem. É que não basta Moisés. Algo mais importante precisa de acontecer. Alguém mais importante precisa de ir. Os versículos 23 a 25 diz assim: decorridos muitos dias morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então o bebê indefeso cresceu, tornou-se um homem incompreendido e rejeitado, mas começa a ser transformado. O tempo passa, Faraó morre, mas nada muda. O povo continua escravo e continua na terra do Egito. Pouca coisa muda, mas Moisés continua agora a sua nova profissão enquanto pastor, longe, mas o povo agora ora. Eles falam com Deus, eles pedem a Deus. E sabem, há aqui 4 verbos que são muito boas notícias para nós. Nos versículos 24 e 25, Deus ouve, Deus lembra-se, Deus vê e Deus atenta ou presta atenção. Ou seja, Deus decide fazer algo. Não é que Deus tenha estado esquecido, porque Ele tem estado sempre presente nos bastidores. Mas Ele agora decide fazer algo mais.
Eu tinha esperança que Moisés, nos seus 40, que é a melhor década da vida humana, é quando entramos nos 40. É claramente a melhor década. É nesta década que ele vai ser o herói. Mas não é. Ele falha. Mas o verdadeiro herói está aqui. E o verdadeiro herói é Deus. O verdadeiro herói é Deus. Este bebê indefeso está-nos a apontar para um outro bebê. Um outro bebê que também vai nascer, uma manjedoura, bastante indefeso, apesar também de haver uma sentença de morte a todos os meninos de Belém. Vai ser um bebê também com uma dupla natureza. Além de uma dupla nacionalidade, vai ter uma dupla natureza. Ele vai ser plenamente divino e vai ser plenamente homem. E é para este bebê que o bebê Moisés está a apontar. Voy a instalar. Porque, mais uma vez, Deus vai mostrar que Ele ouve, que Ele vê, que Ele está a prestar atenção e que Ele quer entrar nas nossas circunstâncias. Moisés identifica-se com o seu povo e não é compreendido e não há muita coisa que ele consiga fazer sem Deus. Anos mais tarde vamos ver o próprio Deus a entrar nas nossas circunstâncias, ou seja, a identificar-se connosco. Porquê? Porque quando o povo sai do Egito, eles são resgatados, eles são salvos. Mas não demora muito tempo até vermos que o seu coração ainda está no Egito. Ou seja, o seu corpo é salvo, é resgatado, mas o seu coração continua no Egito. Então precisamos de alguém que venha, que entre no Egito, mas que tenha um coração sem Egito, sem pecado. E é isso que Jesus faz para cada um de nós. É que Ele vem imiscuir-se no nosso pecado, na nossa vida, nas nossas dificuldades, nas nossas circunstâncias. Ele fala com um coração perfeito para trocar o seu coração pelo nosso. Pelo nosso. O Randall, do This Is Us, o menino adotado, ele tem sucesso na sua vida profissional e familiar, mas ele tem dificuldades. Ele tem muitas dificuldades, a sua identidade não está bem definida, ele não sabe quem é, ele tem um passado cheio de pontos de interrogação, espaços em branco, ele precisa de ser resgatado do seu passado, dos seus fantasmas, do seu pecado. A frase que ele diz: acho que por vezes a vida parece um jogo do Pac-Man, o mesmo tabuleiro, os mesmos fantasmas. Às vezes apanhas algumas cerejas, mas eventualmente aqueles fantasmas vão apanhar-te. Podia ser uma frase de Moisés, podia ser uma frase nossa também. Deus conhece-nos, Ele vê-nos e Ele decidiu agir. Ele decidiu escolher agir em nosso favor na pessoa de Jesus. Então vemos um Salvador que vem indefeso para nos defender. Vemos um Salvador que é incompreendido e rejeitado pelo seu povo, morto no nosso lugar, porque Deus se lembra que somos escravos do nosso pecado. Não apenas no lugar onde estamos, mas somos escravos do nosso pecado. E esta é a única forma de nos libertar e de nos dar vida agora. E tornamos-nos filhos adotados, com dificuldades. Com dificuldades. A vida às vezes parece um tabuleiro, com corredores muito parecidos, com algumas cerejas, por vezes muito poucas, com alguns fantasmas, por vezes imensos. Mas se somos filhos adotados por Deus em Jesus, os fantasmas nunca verdadeiramente nos vão apanhar. Os fantasmas nunca verdadeiramente nos vão apanhar e eles nunca serão o nosso fim. Se estamos, como vimos no início deste culto, se estamos em Cristo, se estamos com Cristo, os fantasmas nunca serão o nosso fim. Porquê? Porque com Jesus há outro tabuleiro, há outro jogo. Vamos orar. Querido Deus, agradecemos-te. Agradecemos porque podemos ver nesta passagem o resgate de um bebê indefeso. E, Senhor, nesse resgate podemos ver que Tu entras nos nossos problemas para nos salvares. Nesta história, que não é apenas uma história, foi algo mesmo que aconteceu. E porque aconteceu, nós podemos ter confiança que Tu és este Deus poderoso, que trabalha em qualquer circunstância e és capaz de salvar qualquer pessoa. Senhor, agradecemos porque na transformação de Moisés, que ele era incompreendido e na forma como Jesus foi rejeitado no nosso lugar, podemos ter esta salvação, podemos ser filhos adotados e podemos ter uma missão, ou seja, podemos ter um papel e uma função para Ti. Podemos viver vidas de gratidão a Ti, mas vidas que envolvem conhecer-te cada vez melhor.
Vidas que envolvem identificar-nos com as pessoas à nossa volta. Não saímos das dificuldades, necessariamente. Continuamos a sentir as necessidades e as dificuldades e as circunstâncias, as nossas e as das pessoas à nossa volta. Mas temos algo diferente. Somos filhos adotados. Ajuda-nos a não nos esquecermos desta identidade que é a nossa. Adotados por um Deus bom, gracioso e todo-poderoso. Senhor, ajuda-nos a lembrarmos que Tu te lembras de nós. Que esta possa ser um conforto bem real, que Tu ouves, que Tu vês e que Tu ages. Senhor, agradecemos-te e oramos em nome de Jesus. Amém.